Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa audiência pública. É a nossa primeira audiência pública do mandato e para discussão de elaboração de um Código Municipal de Defesa do Consumidor. Então, eu vou convidar algumas pessoas para compor a mesa, né? A gente gostaria de deixar registrado aqui que, pelo espaço ser pequeno, alguns ficarão aqui em cima, outros ficarão aqui embaixo, mas, de forma alguma, ninguém é melhor do que ninguém. Que a gente vai fazer uma discussão bacana, uma discussão ampla. E eu gostaria de convidar o vereador Mazinho, para compor a mesa. O vereador Mazinho é presidente da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo, uma comissão importante que nós criamos aqui na casa. Era para a gente combinar antes, né, pô? Então, o vereador Mazinho já se faz presente. A nossa Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis, ela é composta por Sandro Parrini, presidente, vereador Davi Ismael, vereadora Neuzinha e o suplente, o vereador Deninho, né? Alguns estão com outros compromissos, justificaram, mas todos empenhados nessa discussão que nós vamos fazer aqui hoje com relação à elaboração do nosso Código Municipal de Defesa do Consumidor. Vou convidar o doutor Cássio Drummond. O doutor Cássio é presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor. Boa tarde, Cássio. Da Ordem dos Advogados do Espírito Santo. Eu vou convidar a secretária, doutora Nara, ela não está presente. Eu vou convidar a subsecretária, a doutora Luciana Fiorin, subsecretária de Cidadania. Cidadania mesmo, né, Luciana? Que tem um PROCON no seu corpo, né, da secretaria. Subsecretária de Cidadania, Luciana Fiorin. Doutor Rubem Francisco de Jesus, procurador-geral do município de Vitória. Vereador Davi Ismael já se encontra presente, sempre presente. Gostaria de convidar o vereador para compor a mesa aqui com a gente. Vereador Davi Ismael, vereador atuante, nosso colega, também advogado. Eu convido a ilustríssima diretora, presidente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, do PROCON do Espírito Santo, doutora Denise Zaita, para compor a mesa. Convido também o doutor Luiz César Coelho. Se encontra o doutor Luiz César Coelho. Doutor Luiz César foi convidado, defensor público do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor. Talvez esteja tendo algum contratempo aí com o trânsito, né? De repente até chega depois. Doutor Leonardo Garcia, a gente convida para compor a mesa. Doutor Leonardo é procurador do Estado do Espírito Santo. É isso aí. E é jogador também?
Da CDL tem alguém aí? Algum representante? Ia vir um representante jurídico, né? Mas até agora não chegou. Gustavo Oliveira, CDL Jovem. Bem não. E também eu convido todos os colegas advogados, né, advogadas da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Espírito Santo, tem se empenhado muito aí nessa temática, tem ajudado a gente bastante. Eu gostaria que vocês sentissem também como participantes da nossa mesa, né, da nossa mesa aqui de debates, ok? Mais alguém para registrar? Não, né? Então, gostaria que vocês todos se sentissem à vontade para sentar aí onde tiver os espaços. Se vocês quiserem chegar mais para frente, sentar mais à frente, né, o pessoal da comissão aí da OAB. Sintam-se à vontade, a gente vai fazer um bate-papo, né? E eu vou pedir ao vereador Mazinho, vou pedir ao vereador Davi Ismael, com todo respeito ao vereador Mazinho, para assumir a presidência aqui enquanto eu faço o meu discurso. Com a palavra, vereador presidente da comissão, ex-jogador do Rio Branco, perdeu o pênalti na final. Sabia que ele ia fazer vereador isso. Sandro Parrini. Sempre faz isso. Mas está valendo, né, Davi? Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, né? Eu acho que nossa Câmara está uma Câmara renovada, nossa Câmara está com uma composição de vereadores, e a vereadora Neuzinha, apesar da vereadora estar no 5º mandato, uma Câmara que realmente quer trabalhar, está trabalhando, está com gás para trabalhar em prol da cidade de Vitória. Uma Câmara que tem o interesse público acima do interesse particular. Então, essa é a nova composição da nossa Câmara Municipal de Vitória. Bom, boa noite a todos. É uma enorme honra e alegria realizar a primeira audiência pública do nosso mandato. Desde que assumi a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis, junto com os vereadores Davi Ismael, vereadora Neuzinha e o vereador Deninho, já vislumbrava colocar em prática uma ideia que me acompanha já há algum tempo. Eu vou explicar aos senhores e senhoras como chegamos aqui nesta audiência pública. Como a maioria já sabe, eu fui subsecretário de Cidadania no ano 2013 e parte de 2014, né? Secretaria a qual o PROCON municipal pertence, PROCON de Vitória. E neste período eu tive conhecimento de todo tipo de problemas nas relações de consumo da população. Pude perceber que muitos problemas poderiam ser resolvidos se os cidadãos tivessem maior conhecimento das leis que regem o âmbito do direito do consumidor. Aí, desde então, a ideia da elaboração de um código municipal do consumidor me acompanha, até chegar aqui neste plenário, nesta Casa de Leis. A ideia foi tomando forma nas reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor, aqui na Câmara, e também em reuniões muito produtivas com o presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor da OAB, Dr. Cássio Drummond, aqui presente, não só o Dr. Cássio Drummond, né, mas toda a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, a qual eu gostaria até de quebrar aqui o gelo um pouquinho e pedisse uma salva de palmas para todos
os membros da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, né? Dentre outros que contribuíram para essa nossa ideia. A partir de então, propusemos essa audiência pública, que tem como principal objetivo dar início ao ciclo de estudos e discussões para a elaboração do anteprojeto do Código Municipal de Defesa do Consumidor, que apresentará ao consumidor local, consumidor da cidade de Vitória, além da legislação específica já existente, as leis municipais esparsas, né, de maneira compilada e estruturada dentro desse documento que a gente vai elaborar no final. Então, sempre que eu comento, doutora Denise, doutor Rubem e outros, sobre o tema dessa audiência, a primeira pergunta é, mas por que um código municipal? Por que um código municipal? Se já existe um código de defesa do consumidor, que trata das relações de consumo. Essa é uma pergunta que todos fazem. E aí a resposta, né, é muito simples, né? Sabemos que há muitas leis, que existem muitas leis, que não possuem mais eficácia, né, para a realidade do consumidor de Vitória. Cada município tem suas características, usos e costumes de consumo. Então, e o mundo vem sofrendo grandes transformações sociais, econômicas e tecnológicas. Em Vitória, assim como no restante do país, as grandes transformações ocorridas têm alterado a forma organizacional e o estilo de vida das pessoas. Hoje, existem cerca de 100 leis ordinárias municipais em vigor e 11 decretos, leis relacionadas ao direito do consumidor aqui em Vitória, né? Boa parte dessas leis estão ultrapassadas ou são ineficientes, além de a população sequer conhecê-las. Eu vou citar alguns exemplos para vocês e os senhores poderão entender o que eu quero dizer. Existe uma lei ordinária de número 5511 de 2002, está em vigor. Ela determina que as lojas de vendas ao consumidor de compact disc, fitas cassetes e quaisquer outros produtos de reprodução fonográfica reservem no mínimo 5% dos títulos comercializados a artistas capixabas. Então, fita cassete, isso, né? Nós estamos na era digital, onde ninguém mais usa fita cassete, né? Além disso, os artistas capixabas merecem ser contemplados com leis que realmente sejam eficazes. Logo, essa lei não faz mais sentido algum para os consumidores de Vitória. Esse é o nosso entendimento. Tem a lei 5931 de 2003, que obriga bares, restaurantes e similares a fixar cartazes em local visível, informando a obrigação de mantê-los limpos. Obriga bares, restaurantes e similares a fixar cartazes em local visível, informando da obrigação de mantê-los limpos. Essa é apenas uma das dezenas de leis que obrigam o comerciante a fixar cartazes. São várias. Fixar cartaz disso, daquilo. Tem local aí que não existe nem o local mais, é só cartaz, né? Então, no seu estabelecimento, devemos avaliar se ela é eficaz. Essa lei é eficaz? Então, essa lei, como exemplo, vai de encontro ao que a Comissão Especial de Desburocratização e Empreendedorismo desta Casa de Leis tem buscado, que é também facilitar a vida dos empreendedores de nossa cidade. Destaco aqui, aí eu vou falar do vereador Mazinho, né, que tem realizado um trabalho, preside a Comissão de Desburocratização, ao qual eu sou vice-presidente, também faço parte. O vereador Davi também faz parte da comissão, né? Nós temos o entendimento de que essas duas comissões podem trabalhar juntas, por muitas melhorias, né? A Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis, junto com a Comissão Especial de Desburocratização e Empreendedorismo. Nós citamos apenas 2 exemplos, dentre muitos, né, de leis ultrapassadas e inócuas.
Mas vale lembrar também que existem boas leis que merecem ser destacadas, a exemplo da Lei 4844 de 1999. Essa lei, ela autoriza o Executivo a formar agentes. Eu passei pela Secretaria de Cidadania, eu não sabia que existia essa lei. Então, o nosso estudo, né, está trazendo essas informações. Então, esse é o objetivo, né, da compilação de leis. Né? Autoriza o Executivo a formar agentes de defesa do consumidor voluntário, através do PROCON municipal em parceria com as comunidades. Então, essa é uma lei do ano de 99, mas que trouxe uma proposta interessante, né, que merece maior atenção e fiscalização. Em resumo, sabemos que o consumidor é a parte mais vulnerável das relações de consumo. No entanto, é importante ressaltar também a responsabilidade que o fornecedor, os comerciantes têm na sociedade. Portanto, observando a necessidade de ambas as partes, o Código Municipal de Defesa do Consumidor vai proporcionar, né, segundo o nosso entendimento, uma maior garantia jurídica. Né? Desta maneira, o fornecedor poderá ofertar o seu produto ou serviço com maior segurança e, de outro lado, o consumidor também será beneficiado. O Código Municipal de Defesa do Consumidor facilitará o entendimento dos munícipes sobre seus direitos e deveres, resultando na consequente diminuição de conflitos nas relações de consumo, sendo esse um dos nossos maiores objetivos. Percebo também que aprimorar a legislação, a fim de alcançar o fim social que a lei almeja, tem sido uma tendência nacional. A exemplo das cidades de Passo Fundo e de São Paulo, né, que são as duas cidades que já criaram o seu próprio Código de Defesa do Consumidor. A primeira foi Passo Fundo, né, inclusive estava até dando uma olhada nesse código deles, e a outra São Paulo, que foi proposta até diretamente por um vereador. Né. E aí a gente esbarra em algumas questões aí que... Uma outra pergunta que sempre ouço tocar neste assunto é: a proposta é constitucional? Posso dizer que, como integrante da Comissão de Justiça desta Casa de Leis, essa é uma das minhas principais preocupações. Portanto, o que vamos apresentar e pretendemos apresentar é um anteprojeto, né, do Código Municipal de Defesa do Consumidor, que será encaminhado ao município para, de fato, ser transformado em projeto de lei e encaminhado para aprovação da Câmara Municipal de Vereadores. Bom, essa é a nossa proposta. Por isso, né, nós convidamos vocês, autoridades no assunto, para a gente, para ouvir de vocês algumas ideias, se acham interessantes, se não acham, né, o que vocês entendem sobre essa proposta nossa, enfim, sobre a viabilidade desse anteprojeto, se vocês entendem que não cabe isso, mas que cabe um outro documento. Então, essa é a nossa proposta, pensando sempre em facilitar a vida do consumidor, compilando as leis e revogando aquelas que não têm mais eficácia aqui na cidade de Vitória. Então, agora eu termino, esse é o meu discurso, né? E eu vou passar agora a palavra a cada convidado para que possa colaborar com as ideias. Como nós temos um tempo curto, eu peço que cada um faça o uso no máximo, da palavra no máximo, pelo tempo de 10 minutos, né? E vocês podem ficar à vontade para subir à tribuna, se quiserem falar daqui, se quiserem falar de onde vocês se encontram, né? Fiquem à vontade, né? E aí eu gostaria de chamar, de convidar para fazer inicialmente o uso da fala, o vereador Davi Ismael, para falar para vocês alguma coisa que ele pensa com relação a isso aí. Tá bom? Obrigado. Boa noite.
Boa noite. Vereador Davi Ismael, só para... Boa noite, Cidade Vitória. Boa noite, vereadores, Vereador Davi, advogados. só um minutinho. Só registrar a presença do nosso presidente da Câmara, Vinícius Simões, vereador Vinícius Simões. Que Aquele ali do terno bonito, ali do blazer. Aquele grandão ali. Aquele ali do blazer bonito, fino, coisa chique. Cidade Vitória, advogados, colegas de trabalho, PROCON municipal, procurador-geral, doutor Rubem, Fiorim, demais advogados, Cássio, que esteve na final, que o vereador Sandro perdeu o pênalti, estava lá, então é testemunha ocular do fato. Mas, vereador Sandro, não poderia deixar de vir aqui somar minha voz aquilo que considero por um dos objetivos que estipulei para o meu mandato prioritários para este ano e início do ano que vem. Presidente da Casa, vereador Vinícius Simões, que muito tem estimulado os vereadores. Quero deixar claro para a cidade de Vitória, presidente e demais convidados aqui presentes. Poder estar ao lado do vereador Mazinho, vereador Sandro Parrini, respectivamente, Comissão de Desburocratização e Comissão de Defesa do Consumidor, me permitir estar ao lado dos dois melhores legisladores que nós temos aqui na casa. E que isso tem sido, como novatos, um estímulo para aqueles que não são novatos. Porque muitas vezes a ânsia do novato é apresentar um bocado de projeto de lei, é protocolar um monte de coisa. E nesse fluxo de apresentar um monte de coisa, vem esse monte de cartaz para colocar lá. Vem aquele monte de projeto, aquele monte de lei. E a população tem clamado por algo diferente. A população, segundo uma frase minha, vereador Vinícius Simões, tem buscado... Nós precisamos devolvê-lo o direito de acreditar na política. E uma das coisas que a população quer voltar a acreditar é na capacidade fiscalizadora, independente, por parte do vereador, e um poder legislativo realmente atuante, eficaz, não em número, mas sim em qualidade. Talvez não em quantidade, inclusive coisas que sabemos que não deveríamos propor, mas sim naquilo que toca o dia a dia das pessoas, assegurando direitos e buscando facilitar a vida do cidadão, do empreendedor, do comerciante, do consumidor, a vida de todo mundo. E é para isso que os vereadores estão aqui na casa. E é em busca disso que eu estou ao lado destes dois vereadores, liderados pelo meu presidente, vereador Vinícius Simões, para termos uma atuação em que possamos ser essa resposta, que a população tanto está buscando, uma resposta a um poder que fiscaliza. Mas muitas vezes eu vejo que os vereadores fiscalizam mais que legislam. E precisamos restaurar o equilíbrio entre essas duas atividades, essas duas obrigações do parlamentar. A atividade fiscalizadora dele, muitas vezes mitigado por alguma relação promíscua ruim, e que eu não vejo aqui, não vejo na atual legislatura, não vejo no atual vereadores, mas eu vejo de forma uma sementinha sendo plantada por esses dois semeadores, plantando no Poder Legislativo, no mandato dos outros vereadores, vocês precisam legislar com mais qualidade. Daí, uma comissão de justiça composta por 4 dos 5 integrantes, 4 advogados, que muitas vezes é motivo de esperneio. Sabe aquele vereador que fica chateado, muitas vezes magoado, porque seu projeto não passa pela comissão de justiça? É porque temos uma atuação isenta, e eu nem faço parte. Então eu posso elogiar sem puxar, sem falar de mim, sem falar do meu mandato. Não tenho esse privilégio, pelo menos ainda não. E dizer que tenho visto, aprendido e desejo para a cidade de Vitória algo mais eficaz. Temos, na cidade de Vitória, mais de 9.000 leis. O vereador Sandro Parrini disse das 100 relativas ao consumidor. Mas nós temos ao todo 9.000. Nos é obrigado conhecimento das 9.000, porque de alguma forma está falando da nossa vida, está falando das nossas relações, está falando de que forma devemos nos comportar no dia a dia. Deveríamos saber as 9.000.
talvez é a hora dos vereadores, mais do que propor, revogar um bocado, facilitar a vida das pessoas, de alguma forma, assegurar direitos de outra forma, que não são conhecidos. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo que eu quero compartilhar com vocês. Esse é o trabalho que eu quero estar ao lado do seu lado, vereador Sandro Parrinha, do seu lado, vereador Mazinho. O vereador Mazinho brincou comigo e falou assim, seu mandato mudou. Eu falei, lógico, é lógico. Agora eu começo a me espelhar em alguém aqui, quando eu olho para o lado, eu vejo uma atuação mais intensa. E eu preciso ser influenciado pelas boas práticas. E isso que me alegra fazer parte da liderança do vereador Vinícius Simões e do lado desses dois vereadores. Aos demais, muito obrigado. Estou certo que sairemos daqui com um trabalho, um cronograma, talvez, para que possamos trabalhar nos próximos 1 ano, para que a gente possa, no início do ano que vem, vereador Sandro Parrinha, apresentar à cidade de Vitória o Código Municipal do Consumidor. Obrigado pelas palavras, vereador Davi. Eu gostaria de pedir ao nosso presidente da casa para fazer uma saudação rápida para os nossos convidados. Boa noite a todos e a todas. Saudar o Sandro Parrini, vereador proponente desta audiência. Em nome do Sandro Parrini, eu saudo toda a mesa. Sejam bem-vindos todos vocês aqui à Câmara, ao Parlamento Municipal. Vou ser bem breve, vereador Davi. Nós temos conversado muitas coisas sobre o Parlamento. E, vereador Sandro Parrini, a presidência da Casa, nós vamos fazer vamos dar todo o nosso empenho para que a comissão de Vossa Excelência, importantíssima na relação entre consumidores e comerciantes, possa dar à cidade de Vitória um projeto que venha facilitar essas relações. E não só, vereador Parrini, a comissão de Vossa Excelência, que é fantástica, que é fundamental, a comissão do vereador Mazinho, de desburocratização, o vereador Davi, à frente do PDU da cidade. Então, é muito importante a cidade de Vitória perceber que essa nova Câmara, ela vem com grandes projetos, né, vereador Davi? Com grandes projetos de transformação da cidade. Cabe a mim, como presidente, dar total apoio às comissões que vêm surgindo por parte dos vereadores. Nós citamos 3 comissões aqui. Temos ainda a reforma da lei orgânica do município de Vitória. E minha obrigação é prestar todo o apoio da nossa equipe, da estrutura da casa, para que a comissão de Vossa Excelência, Sandro Parrini, que Vossa Excelência preside, junto com os demais vereadores, e o vereador Mazinho e o vereador Davi, e que a gente possa entregar para a cidade, como o vereador Davi havia conversado comigo, entregar para a cidade grandes projetos, e que esses projetos venham impactar a vida das pessoas. O vereador Sandro Parrini é um homem de bem, é um homem que gosta da cidade, que ama a sua cidade, as pessoas que habitam esta cidade. Tenho um grande prazer, vereador Sandro Parrini, em tê-lo como meu colega. A comissão da formulação do novo Código do Código do Consumidor do município de Vitória vai, com certeza, transformar a vida de toda a cidade, em consolidar caminhos já estabelecidos e criar novos caminhos para que o consumo continue sendo uma atividade e melhore essa atividade para toda a população da cidade de Vitória. Meus parabéns, vereador Sandro Parrini, parabéns ao vereador Mazinho, que também traz uma comissão fantástica, que trata da questão da desburocratização dos empresários na cidade de Vitória, dos comerciantes, dos produtores, independente da sua linha de trabalho. O vereador Davi, que vem fazendo o trabalho à frente do PDU da cidade. Parabéns. Desejo aqui a todos uma boa reunião e que aqui possa sair muitas ideias. Agradecer a presença de pessoas que são especialistas no assunto, que estão aqui para contribuir com o Parlamento Municipal,
para que a nossa cidade possa, a cada dia, melhorar. E, finalizando, desejar um feliz Dia das Mães para as nossas mamães nesse próximo domingo. Obrigado. Obrigado, presidente. Vou passar a fala agora para o vereador Mazinho. Vou pedir licença, presidente, para falar daqui, que eu e você estamos aqui desde 2 horas da tarde, né? Nós tivemos a Comissão de Constituição e Justiça hoje 2 horas, depois a plenária, e agora a audiência pública do nosso amigo vereador Sandro Parrini. Queria parabenizar o vereador Sandro pela ideia, pela proposta de reunir, né, toda a legislação municipal num código, relação municipal consumerista, da relação consumerista, e quando ele falou comigo, a priori, eu já abracei a ideia e falei, pode tocar que nós vamos estar juntos, e ele está iniciando esse trabalho agora com essa audiência pública, com especialistas na área. Eu vou ser bem breve, vou falar um pouquinho da importância desse novo perfil da Câmara de Vitória. O nosso procurador Rubem deve estar feliz com a CCJ da Câmara, né, procurador? Que nós estamos trabalhando tecnicamente, né, se o projeto é inconstitucional, ele está tendo parecer pela inconstitucionalidade, pela legalidade, pela inadmissibilidade dos projetos. Nós estamos aí, média de 65% dos projetos não estão passando na CCJ, evitando a DINS por parte do procurador, que está tendo menos trabalho, né? Está trabalhando menos, e para quem é operador de direito também é bom, desafogando um pouquinho o Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado. Então, a gente está fazendo um trabalho bem técnico aqui na Câmara, nós estamos fazendo um trabalho sem vaidade. Nós tivemos uma reunião segunda-feira da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo com 6 vereadores na região de Santo Antônio. A comunidade, para discutir, para debater com o comércio local, os problemas que eles estão passando em relação ao Executivo Municipal. E as pessoas ali falaram, primeira vez na história que 6 vereadores, quase um terço, mais que um terço da Câmara, presente numa reunião para debater com a comunidade. Antigamente, o vereador ia lá, era dele o terreno, ele é o dono do buraco. Então, nós estamos aqui discutindo a cidade, nós estamos discutindo quem é dono de quem vai tampar um buraco, quem vai tampar, para botar um corrimão na escadaria. Nós estamos discutindo temas importantes para a cidade. E esse momento que a Câmara está vivendo, é importantíssimo a participação da sociedade. Nós estamos tendo um debate esse ano do PDU, que é revisado de 10 anos, que está vindo para a Câmara de Vitória daqui a alguns 2 meses. O projeto de lei está vindo para cá para a gente debater. É importante a participação de vocês. A participação nessa Comissão de Direito do Consumidor e de Legislação, que o Parrini é presidente, é importantíssima a participação de vocês, principalmente em questão de fiscalização das leis existentes. Nós temos muitas legislações boas na cidade que não são fiscalizadas, né, que não tem eficácia, como o Parrini falou, porque o Executivo muitas vezes, né, não olha para ela para aplicar. Tem um exemplo da lei da pichação, que é uma lei excelente, onde pune quem picha qualquer muro, do particular ou do privado, que não teve nenhuma autuação por parte da Guarda Municipal no ano de 2016. Quer dizer, falta fiscalização, nós estamos cobrando isso através da comissão. Então, essa participação da população, de olhar essas leis que já existem e elas serem fiscalizadas, é fundamental. Então, a Câmara está de portas abertas, vou finalizar, vou ser breve, porque eu quero ouvir eu não sou especialista em direito do consumidor, minha área é direito administrativo e público, então eu quero ouvir vocês falarem sobre o tema. Então, Parrini, parabéns pela iniciativa e um bom trabalho na noite de hoje. Eu estou aqui mais como ouvinte. Muito obrigado e uma boa noite. Bom, queria agradecer a presença e as palavras do vereador Mazinho e dizer para vocês que a Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo, ela tem um calendário mensal, né, que nós vamos, em todas as regiões administrativas de Vitória, fazer as reuniões. Então, nós já tivemos a primeira no centro de Vitória, discutindo com os moradores, comerciantes, enfim, com todos no centro. Fomos em Santo Antônio, teremos a próxima, acho que é no Jucutuquara, depois Maruípe, enfim, toda a cidade de Vitória. E é importante a participação de vocês, né, nessas discussões também. Eu vou passar a fala para o presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, Dr. Cássio Drummond. Boa noite a todos. Eu não poderia perder a oportunidade de vir aqui pela primeira vez, né, e utilizar
Então, agradeço muito pelo convite. Para mim, pessoalmente, é uma satisfação enorme, se não uma honra, estar aqui hoje na Casa de Leis do município de Vitória, pela primeira vez aqui nessa casa. A gente vem atender aí a um pedido de um amigo também, que é o Sandro Parrini, que antes de ser vereador, cara, uma pessoa que a gente já conhece de muitos anos aí, não só pelo futebol, né, Parrini, que o Davi gosta de falar que você perdeu o pênalti, mas ele nunca viu os gols que você já fez, né? Quem é que levou o time até a final, ele não viu isso, né? E também porque não viu o Léo jogar bola. Nós estamos com um craque aqui embaixo também, o procurador de Estado, doutor Leonardo, também é fera no futebol. Então, assim, a gente está aqui hoje com essa satisfação enorme de estar representando a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição criada em 1930 e que desde lá tem aí com os seus membros participado dos momentos mais importantes da nossa República, né, dos estados e dos municípios, com participações históricas realmente, né, em todos os momentos aí de decisões, de leis, a OAB ela se faz presente. E aqui nesse momento também nós estamos muito honrados em poder estar fazendo parte desse projeto, né, um projeto que a gente desde o início identificou como uma saída importante para facilitar as relações de consumo. A gente se preocupa lá, enquanto advogados voluntários, é importante dizer, a Ordem dos Advogados do Brasil é a maior instituição de trabalho voluntário do Brasil. Então, todos nós que estamos aqui somos advogados voluntários, deixamos os nossos escritórios para vestir a camisa da Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós acreditamos que, por meio desse trabalho voluntário, a gente consegue modificar alguma coisa, é a nossa contribuição social, né, a função social da nossa vida, utilizar um pouquinho do nosso tempo para transformar a sociedade, e a gente faz isso com muito gosto, realmente. Então, eu queria aqui, em primeiro momento, agradecer a presença de cada um dos membros, doutor Sérgio, doutora Ana, doutora Soraya, doutor Claudemir, doutora Suelen e doutor Leonardo, que são, na verdade, quem eu represento aqui agora. Eu estou aqui em nome deles, dos membros da comissão. São as pessoas que me dão a energia para estar aqui hoje representando a Ordem dos Advogados. Eu agradeço a vocês. E desde o primeiro momento, quando a gente recebeu esse convite, doutor Sandro, a gente identificou como uma oportunidade única para a gente estar melhorando a relação de consumo. Lá na comissão a gente tem alguns debates e a gente percebe que não só o consumidor precisa ser tutelado, mas também o fornecedor, também quem presta o serviço. A gente costuma muitas vezes, quando trata do direito do consumidor, a gente olhar só para o lado da parte mais fraca, e a gente imagina que a parte mais fraca é sempre o consumidor. Mas nós que estamos na advocacia vemos muitas vezes fornecedores e prestadores de serviços também sendo muito prejudicados por legislações que às vezes são muito protecionistas. Então é importante até nesse momento histórico da Câmara de Vereadores, de criação aí de um anteprojeto para defesa do consumidor, a gente ter esse olhar pelos dois lados. Será que vai ficar bacana para quem também tem atividade econômica manter uma relação desse nível? Então tem que ser saudável. Para ser saudável, tem que observar todos os nichos da sociedade, não só o consumidor, mas como também aquele que vai prestar o serviço ou fornecer o produto para o consumidor. Para a gente também aqui hoje, pela OAB, é importante a gente ressaltar, a OAB Nacional está com uma bandeira muito grande de fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e aí eu enalteço aqui a atuação da doutora Denise no PROCON estadual, e da doutora Érica também no PROCON municipal, né, com aí a chancela da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. Então, a gente também aqui tem feito um trabalho nessa gestão atual da Comissão de Direito do Consumidor, no sentido de participar mais, de dar vazão ao trabalho do PROCON, de valorizar o serviço que é prestado pelo PROCON, porque a gente costuma ouvir dos próprios advogados, né, que o PROCON é ineficiente, que o PROCON não resolve os problemas, mas quando a gente participa e vê o trabalho que é feito por esses abnegados servidores públicos, agentes públicos, a gente vê que, de fato, falta um pouco de recurso para eles, falta, às vezes, muito recurso para realizar um trabalho melhor, mas o que é feito com muita dedicação e dá resultado sim, os números não negam isso, né? Então, nós também, nesse momento, queremos enaltecer a importância do trabalho dos PROCONs estadual e municipal e dizer das parcerias que a gente tem feito com eles, inclusive. Estaremos juntos agora com o PROCON estadual, os membros da Comissão de Direito do Consumidor e o PROCON estadual, numa ação de atendimento gratuito aos consumidores no Terminal de Laranjeiras, no dia 31 de maio, de 9 às 17 horas. A gente agradece aí a parceria da doutora Denise, né, por acreditar que essa parceria ela é capaz de transformar as pessoas. A gente percebe que a relação de consumo, na verdade, às vezes gera muitos problemas por falta de conscientização do próprio consumidor.
O consumidor, quando ele tem consciência do seu direito, ele escolhe como gastar o dinheiro dele. Não é isso? Né? Na verdade, está todo mundo atrás do dinheiro do consumidor. Então, quando a gente tiver um consumidor mais consciente, certamente nós vamos ter prestadores de serviço e fornecedores de produto melhores, porque ele sabe que não vai conseguir enganar mais o consumidor. Então, nesse sentido, esse projeto ele é fundamental, eu acho, para transformar, na verdade, elevar o nível de consciência do cidadão da capital. O que a gente acredita com esse projeto é que um Código Municipal de Defesa do Consumidor com uma linguagem fácil, sem juridiquês, com uma linguagem acessível, vai ser capaz de fazer com que o consumidor conheça realmente quais são os seus direitos. Pode venda casada ou não pode, né? A gente já tem um Código de Defesa do Consumidor de 1990 aí, e que já está aí tantos anos e até hoje as pessoas não conhecem os seus direitos de consumo, da relação de consumo, né? A gente que atende nos nossos escritórios, muitas vezes, consumidores desinformados sobre, de fato, quais são os seus direitos. Então, se a gente vê a carência, na verdade, é de consciência, é de conhecimento. A gente precisa levar essa luz. E eu acredito que esse projeto, ele, junto de uma ação de marketing, né, que aí vocês vão ter que, depois a gente junto, pensar nisso, né, se a gente puder ajudar, para levar o texto desse Código Municipal a todas as pessoas, através das escolas, para que os jovens já comecem, desde novinhos, a saber, né, a consumir de uma forma consciente, porque não tem como não consumir. O recém-nascido, na verdade, o feto, já está consumindo, porque a mamãe e o papai já estão fazendo um enxoval. E depois que a gente desencarna, nós também estamos consumindo, porque precisa de uma cova, precisa de um caixão, precisa de botar um terno no defunto. Então, a relação de consumo ela é inerente à vida. É fundamental que a gente tenha essa consciência de que é necessário consumir. Então, equilibrar essa relação de consumo, termos relações de consumo saudáveis, conscientes, equilibradas, que é o desafio. É esse o objetivo que nós queremos atingir. Enquanto Comissão de Direito do Consumidor da OAB, a gente tem um cuidado na nossa atuação de não conflitar com as atribuições dos órgãos públicos que já existem. O PROCON fiscaliza muito bem, o Ministério Público ajuiza ações civis públicas muito bem. Então, o nosso trabalho principal lá na comissão tem sido esse trabalho de conscientização. Nós somos poucos, nós somos voluntários, nós precisamos, né, nós não batemos cartão de ponto para ir para a OAB. Na verdade, a gente está deixando a nossa atribuição, deixando de faturar, para ir atrás de uma causa social que a gente acredita que vai fazer uma diferença. Então, esse é o motivo nosso. O que nos move enquanto Ordem dos Advogados do Brasil é transformar as pessoas através de levar luz às suas consciências, especialmente na relação de consumo nesse aspecto. Então, a gente agradece muito, acredita que, de fato, projetos dessa natureza são capazes de mostrar um novo perfil da Câmara de Vereadores. Eu fico feliz, mas não sei se eu fico triste, de ver jovens advogados agora na função de legisladores do município. Não sei se eu fico triste porque eu vejo que eu estou ficando velho, né? Porque se são jovens, eu já estou achando alguém mais jovem do que eu fazendo isso, então eu estou vendo que de fato a vida está passando. Mas fico feliz porque a gente também está participando, está visualizando e está vendo a mudança da cara do Legislativo Municipal, né? Não posso aqui também deixar de fazer um registro, porque nós temos aqui hoje conosco, nós temos a honra de ter aqui hoje conosco um dos maiores doutrinadores na seara de direito do consumidor do Brasil. Embora humildemente esteja sentado na fileira de baixo, mas é para mim hoje, e isso eu ouço quando eu vou fora do Estado do Espírito Santo para tratar de temas de direito do consumidor, o quanto o doutor Leonardo Garcia tem contribuído para as faculdades de direito com suas obras. Hoje, o doutor Leonardo Garcia é a pessoa mais lida no tema de direito do consumidor nas faculdades de direito. Então, nós temos a honra aqui de contar com o Leonardo nesse momento. Léo, eu registro isso porque eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua dedicação e principalmente pela sua capacidade de passar para as pessoas o seu conhecimento. Isso é digno. Sua biografia já está gravada, nós estamos acompanhando a sua biografia. E eu registro, então, que a presença do Leonardo com a gente é capaz de fazer com que esse projeto, de fato, seja ainda maior. Né? Uma pessoa que, inclusive, trabalhou no anteprojeto de reforma do Código de Defesa do Consumidor. Então, olha a expertise que nós estamos trazendo para esse projeto de nós. Caminhe conosco, Léo, será uma honra
Tá? Eu termino, então, gente, agradecendo a vocês, desejando que a gente tenha um excelente início e uma caminhada proveitosa na construção dessa lei. Muito obrigado. Eu gostaria de parabenizar a fala do Dr. Cássio, dizer, Dr. Leonardo, devido ao nosso espaço aqui, e aí a gente estava até preocupado porque a vereadora Neuzinha também compõe a comissão, e o vereador Deninho, mas eles, o vereador Davi ainda está aí. Mas eu gostaria de convidá-lo para vir aqui, compor a mesa. Pode vir? Não é por isso. Davi, isso. Pega a plaquinha dele e põe aqui. Bom, eu queria agradecer, ao doutor Cássio pelas palavras, e agora a gente vai convidar a doutora Luciana Fiorin, que está representando a secretária, a doutora Nara Borgo, que não pôde estar presente para fazer o uso da fala. Oi, boa noite a todas e todos presentes. Como o vereador Sandro disse, eu estou aqui representando a secretária Nara Borgo, que não pôde estar presente aqui, mas que vem conduzindo a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos com muita competência. E gostaria de cumprimentar o vereador Sandro pela iniciativa, o vereador Mazinho, que compõe aqui a mesa, o vereador Davi, nosso conselheiro atuante, do Conselho do Fundo do PROCON, a doutora Denise, do PROCON Estadual, o doutor Cássio, doutor Rubem, nosso colega, e doutor Leonardo. Bem, eu estou hoje como subsecretária de Cidadania, função que já foi ocupada pelo nosso colega vereador Sandro Parrini, e subsecretaria a qual o PROCON municipal está vinculado. E estamos muito felizes de estarmos aqui hoje debatendo essa proposta. Nós acompanhamos pelas redes, pelas notícias, a iniciativa do vereador Sandro, junto à OAB, de iniciar essa discussão, e nós entendemos que é essencial que o PROCON municipal participe dessa discussão, por toda a experiência prática que tem. Um PROCON muito bem estruturado que temos no município, liderado pela gerente Érica, que está aqui presente, muito bem liderado pela gerente Érica. Um PROCON com uma capacidade de atendimento de reclamações muito grande, uma capacidade de fiscalização das legislações muito bacana também, e que vem aí produzindo excelentes resultados. O município de Vitória tem muitas leis de defesa do consumidor, muitas leis importantes, e acreditamos que existe grande interesse público na reunião dessas leis, num Código Municipal de Defesa do Consumidor. O município de Vitória merece um Código Municipal de Defesa do Consumidor. E a nossa contribuição aqui para a discussão, eu vou ser bem breve, mas, por sermos também Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, não podemos deixar de discutir isso, de que o direito do consumidor, ele é um dos direitos e garantias fundamentais previstos pela nossa Constituição Federal. Ele está lá dentro do artigo 5º, tão importante artigo 5º. E entendemos que o direito do consumidor ele deve ser pensado e discutido à luz dos demais direitos individuais e coletivos, especialmente aqueles previstos lá no caput do artigo 5º, que fala do direito à vida, do direito à liberdade, à propriedade, à segurança. Então, como que o ser humano, ele, com as suas individualidades, ele está sendo recebido por essas relações de consumo? Então, que esse Código Municipal de Defesa do Consumidor, ele pense nisso. Pense nesse ser humano que tem o direito às relações justas de consumo, dentre outros muitos direitos e garantias fundamentais. E, para encerrar a minha fala, eu gostaria de trazer aqui para vocês o finalzinho do poema Eu Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade. Não sei se vocês conhecem, mas todo mundo que trabalha... É Cássio Drummond. E, apesar dele ter sido escrito em 89, um ano antes do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é muito atual. E ele fala assim no final: por me ostentar assim tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem.
Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Então, que a gente pense realmente nesse ser humano de direitos humanos. Quero agradecer a Luciana, né, pela participação, pela fala, e me desculpar de não ter citado o nome da minha colega Érica, a nossa gerente do PROCON Municipal, né, mas sempre atuante, a gente sempre está conversando, né, Érica? Então, obrigado pela presença e participação. Eu gostaria, antes da fala do Dr. Rubem, vai ser o próximo que a gente vai pedir para fazer o uso da fala, dizer que a nossa ideia é justamente essa, é fazer uma compilação de leis, fazer um estudo daquilo que é viável, né? Pensar na cidade de Vitória. Eu tive olhando o Código Municipal de Passo Fundo, achei interessante, importante. Depois a gente vai fazer alguns encaminhamentos, né, que a gente pode enviar para vocês. E esse é o primeiro passo que nós estamos dando, né? Nós temos muita coisa ainda a falar, a conversar, a discutir, até chegar o objetivo final nosso, que é esse anteprojeto do Código Municipal de Defesa do Consumidor. Então, agora eu gostaria de passar para o Dr. Rubem, né? O Dr. Rubem é o Procurador-Geral do município de Vitória. Tempo de 10 minutos. Meu boa noite a todos. Eu, na verdade, quero deixar registrado aqui o meu contentamento, por isso eu já cumprimento o vereador Sandro e estendo o cumprimento a toda a mesa. Mas eu só gostaria de fazer uma observação antes de externar o meu contentamento. O Cássio falou que ele está se sentindo velho porque ele tem colegas mais jovens com tanto gás e tanto empenho. Eu estou aqui me questionando, eu já sou então o próprio Tutancâmon, porque eu fui professor dele. E estou olhando outros tantos aqui que foram meus alunos. E eu quero registrar esse contentamento porque uma coisa que eu sempre fiz com muita paixão foi discutir, estudar o direito. Eles foram meus alunos, podem testificar isso. E quando eu vejo essa energia neles, eu fico extremamente feliz e grato pelo exercício. Estou vendo aqui uma colega de docência também, que deve estar sentindo bem esse impacto. Por que do meu contentamento? Na ocasião passada, em que nós também tivemos aqui para discutir em audiência pública, né, o Simplifica Vitória, eu já tinha externado isso, e agora, mais do que nunca, estou sentindo a convicção de que esse momento é mais do que um momento histórico, porque vocês estão redesenhando uma forma de fazer política, e uma política correta. Nós pregamos e aprendemos que somos uma democracia. A democracia tem 3 pilares básicos: direitos políticos, consciência crítica e participação popular. Só que direitos políticos é mais do que votar. Consciência crítica é mais do que falar de obras que não são realizadas, dinheiro mal empregado. Mas é todo esse conjunto que vocês estão capitaneando, trazer à sociedade para discutir junto. E aí vem a participação popular. Sociedade civil organizada. Então, quando a gente para ver isso, isso é de realmente tocar profundamente o coração, porque nos anima. E no momento que o cenário é o pior, em que falar de política é imaginar o que tem de pior. E aí eu posso ver e vislumbrar vocês no futuro como os próximos grandes líderes que esse país vai ter. E Vitória vai ser pioneira nisso, e vocês estão dando esse pontapé inicial. E falar de um tema que é muito importante, que é muito próximo de qualquer cidadão, que é o consumo. Houve um tempo em que, se você fosse ao supermercado e comprasse uma sardinha estufada, você simplesmente ia arcar com o seu prejuízo. Aí vem uma lei consumerista que revolucionou esse relacionamento. E aí, quando a gente vê uma casa de leis local preocupada em resgatar essa consciência num nível muito mais de excelência, isso é muito bom. Eu disse que a Procuradoria, enquanto eu estiver à frente, vai ser uma parceira, e estou reafirmando esse emparceiramento, e juntamente com toda a sociedade organizada de Vitória. Porque esse é um ponto fundamental. É você pensar a cidadania a partir disso.
dessa discussão conjunta. Está aí a prova, o PDU, que a sociedade tem participado, o Davi Ismael tem estado à frente disso, eu fui em algumas audiências públicas, isso é fundamental, gente, isso é a essência da democracia, isso é fazer a verdadeira política, preocupada com o interesse público, preocupada com resultados objetivos. Claro, a gente tem que dar uma arrumada de muita coisa que foi feita assodadamente, sem qualquer critério. E hoje, quando eu vejo jovens advogados, vereadores, políticos, preocupados, não só em produzir uma legislação com boa técnica, mas uma legislação que realmente espelhe o que o consumidor, o munícipe, enfim, qualquer que seja o objeto tratado naquela lei. Isso realmente é muito positivo. Vocês estão de parabéns e podem ter certeza que a Procuradoria vai estar ao lado para tudo que for necessário. Estarei sempre disponível para outras reuniões dessa dimensão, porque eu vejo a importância desse momento, mais do que o momento de você aperfeiçoar as leis. Um momento histórico de uma recriação de uma consciência política, que vai trazer benefícios para essa geração e para outras futuras, e Vitória, com certeza, vai ser padrão, vai ser paradigma, como já tem sido em outras tantas coisas. Então, é só para registrar esse meu contentamento e dizer que estamos juntos nessa. Parabéns. De agradecer ao Dr. Rubem pela participação, pela fala. O Dr. Rubem é o nosso procurador do município, né, e a nossa relação, como o Mazinho falou, o Dr. Rubem está feliz, né, Mazinho? Felicidade só, que a nossa Comissão de Constituição e Justiça, Cássio, é mão de ferro, Tem uns vereadores aí que não podem nem olhar mais para Sandro Parrini, Davi. Tem um assessor aqui da Câmara que falou o seguinte: rapaz, quando eu vejo vocês, assessor de outro vereador, rapaz, chega a me dar um arrepio. Eu falei, mas por quê? Ele falou, rapaz, não passa nada lá, a gente faz os projetos. Não. Mas esse é o nosso objetivo, porque uma lei inconstitucional, votada, aprovada, o doutor Rubem sabe, né, a administração pública arca depois com custo. Né, uma lei que vai ao TJ, por uma ADIM, salvo engano, R$5.000 aí, né, por baixo, que nós pagamos essa conta. Imagina o tanto de lei inconstitucional que passa, aí a Câmara vem o veto, a Câmara derruba o veto, aí eles entram com a ADIM. Olha qual é a conta que nós estamos pagando no final disso aí. Então, a nossa proposta, quando nós chegamos à casa, e aí a gente teve uma sintonia bacana, foi nesse sentido, né, de trabalhar com seriedade mesmo, os projetos inconstitucionais, flagrantemente inconstitucionais, e de imediato a gente já dá pela inconstitucionalidade. Aqueles projetos que a gente... Tem uns que a gente até tem dúvidas, né, doutor Rubem, da constitucionalidade ou não, mas a gente tenta ser o máximo, né, rigoroso com relação a essas questões. Então, eu queria agradecer ao doutor Rubem, né, pela fala, pela presença, né, representando aqui a Procuradoria do município, e vamos dar seguimento à nossa audiência. Vou passar a fala para a doutora Denise Zaita, do PROCON estadual. Se quiser usar da tribuna, doutora, também pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Queria cumprimentar especialmente o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vitória, o vereador Sandro Parrini. Cumprimentar também o vereador Mazinho dos Anjos, vereador Vinícius Simões, vereador Davi Ismael. Cumprimentar a todos. Cumprimentar a subsecretária de Cidadania, Luciane Fiorin, procurador-geral do município, doutor Rubem. Cumprimentar meu colega, doutor Leonardo Garcia, né, procurador do Estado. Cumprimentar os membros da OAB, que, de fato, agradecendo as gentis palavras, cumprimentando o doutor Cássio Drummond, tem feito uma parceria muito profícua com o PROCON do Estado, principalmente na última gestão. E a gente agradece aqui, de público, o trabalho da OAB Espírito Santo. Cumprimentar a minha amiga Érica, de PROCON, cumprimentar a doutora Assísio Fiorotti, todos os demais presentes. Bom, primeiro
bastante honroso o convite de discutir a defesa do consumidor em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Em todos os níveis é muito agradável esse convite, mas, de fato, nós somos tomados de surpresa em trazer essa discussão para o âmbito municipal. Quando o vereador há pouco comentava sobre leis de baixa eficácia, eu me lembrei de uma entrevista que eu ouvi ontem sobre a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Comentava ao mesmo tempo sobre a inutilidade, não de leis, mas de anteprojetos de lei. Alguns deles, eu tomei até nota aqui, são diversos, né? Na verdade, são anteprojetos da capital mineira, Cássio. E alguns são totalmente absurdos. Por exemplo, a proibição de consumo de produtos em embalagem Tetra Pak. O outro, a proibição de produtos em embalagem de isopor. A proibição da venda de água de coco no coco e o consumo no coco. Todos anteprojetos de lei. Pois é, não deve ser muito diferente, mas a gente também não deve se ressentir. Essa é a realidade, nós precisamos mudar de fato aos poucos. E o último deles, a proibição de alimentar pombos em áreas públicas, praças e áreas públicas. Sabendo que uma sessão da Câmara Municipal de Belo Horizonte custa R$2 milhões cada sessão que se realiza, de fato a discussão de projetos como esse nos assusta bastante. A área de defesa do consumidor não é diferente. De fato, nós temos muita letra morta no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. Mas também temos muitas coisas interessantes que merecem ser compiladas e informadas ao consumidor, repassadas ao consumidor. Tomei a liberdade aqui de trazer eu trouxe apenas 5 relatórios gerais do atendimento do PROCON estadual. No ano passado, foram 67 mil pessoas atendidas. Nós temos aí um crescente número de atendimentos no setor de cálculo por uma crise que se iniciou no fim de 2014 e ainda é avassaladora. Trouxe 5 exemplares desses relatórios, chamados relatórios de gestão, por gentileza. E nesse relatório de gestão nós também reunimos as atividades socioeducativas que realizamos, algumas delas em parceria com o IPEM, outras delas em parceria com o Corecon, e com uma agência que é nossa parceira desde 2011, que é a Agência Nacional de Petróleo. Eu não sei se os senhores sabem, mas o PROCON estadual é o braço da ANP no Espírito Santo. Somos nós os responsáveis por verificar a qualidade dos combustíveis que são vendidos na Grande Vitória e em todo o estado do Espírito Santo. Nessa semana, os meus fiscais estão na região do Rio Doce, verificando a qualidade de combustíveis naquela região. Exatamente pela pouca quantidade de fiscais da Agência Nacional de Petróleo, nós fazemos esse trabalho aqui no Estado. E, de fato, eu só acredito no trabalho em parceria. Por isso, estabeleço com a CAPES, com o IPEM, com o Corecon, com todas as associações, com a OAB, o maior número de parcerias possíveis para que o nosso trabalho seja mais fácil, mais capilarizado, mais pulverizado e nós tenhamos o maior alcance possível, né, de pessoas e de consumidores. Nós temos, lembrando de interesse local, e quando a gente vê a lei municipal, a gente tem a tendência de olhar somente a questão de interesse local, do ponto de vista constitucional. Nós temos 70 leis municipais tratando do tema de fila de espera em bancos, e nós somos 70 municípios. Tem leis de fila de espera, até pela característica de cada município, né? Se nós temos um tempo máximo em Vitória, o tempo em Serra será um tempo diferente, como o será em Cariacica. Características como, por exemplo, displays opacos, como guarda-volumes, elas foram chegando aos poucos, mas já compõem um elenco bastante interessante de leis municipais no tocante a esse tema. Eu vejo como bastante ousada a proposta do Código Municipal de Defesa do Consumidor, mas não vejo qualquer impossibilidade nesse trabalho. Não será um trabalho fácil, né? Não é apenas compilar leis já existentes, é afastar leis que não têm vigência, de fato, suscitar outras tantas iniciativas que podem se apresentar, principalmente no tocante a cláusulas abusivas, elenco de cláusulas abusivas. Eu acho que a gente tem muito para trabalhar, mas eu acho também que todos os atores aqui convocados foram de primeira linha e são de primeira linha. A gente tem condição de fazer um trabalho bastante interessante. São essas as minhas palavras, parabenizar imensamente a iniciativa do nosso vereador Sandro Parrini. Obrigada. Agradeço as palavras da doutora Denise e
eu convido agora o Dr. Leonardo Garcia para fazer o uso da fala. Doutor Leonardo, nós temos um tempo estipulado, mas Vossa Excelência fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer, vereador Sandro, o convite. Para mim é uma honra estar aqui na Câmara Municipal de Vitória, sobretudo debatendo um tema do direito do consumidor, um tema que a gente brinca com os colegas, um tema muito sofrido, quem milita na área, né? E queria agradecer muito as palavras gentis do Cássio. O Cássio é um grande amigo, então, sinceramente, o vereador Sandro, acredito nos seus gols, mas não sei se eles foram tão belos, porque o doutor Cássio, quando ele é amigo mesmo, né? Mas queria agradecer as gentis palavras, enfim, e queria parabenizar mesmo pela proposta da audiência. Eu acho que o caminho realmente é esse. Eu acho que nós temos um grande desafio. Eu confesso, quando recebi o convite, fui conversar com os colegas. Nós temos grupos de professores, inclusive de professores de Portugal. Conversei com eles, suscitei a questão e confesso que o tema ele é muito pouco debatido, muito pouco utilizado. Eu conheço bem a legislação de Passo Fundo, conheço como é que foi feito o processo. Foi uma iniciativa, uma provocação do ministro Herman Benjamin, que é o autor do Código de Defesa do Consumidor. Ele incentivou o Rogério a fazer esse projeto. O Rogério é um grande amigo, ele foi o autor do Código de Passo Fundo. Conversei com ele essa semana. Eles estão, inclusive, revendo o código. Então, eu acho que a gente tem que aprender com o que está acontecendo, né? Para minha surpresa, e dou aula da matéria, enfim, milito na matéria, mas fui saber agora que quase não existe códigos municipais, né? E nós temos que ter uma preocupação muito grande com as leis municipais, porque até para os alunos é difícil você explicar a competência municipal. Porque a competência do município, ele pode tudo e pode nada ao mesmo tempo. O que é interesse local? Quando o STF decidiu que o município, por exemplo, podia legislar sobre tempo de espera em bancos, foi uma surpresa. Né? Foi uma surpresa, porque, para a grande maioria, se entendia que aquele momento, aquela competência não seria do município, seria somente da União, que poderia legislar sobre direito civil. Em tantas outras oportunidades que nós acreditávamos que seria competência do município, o STF foi e disse, não, isso não é competência do município, é competência somente da União. E idem também com relação à legislação do Estado. Então, na verdade, o STF é que dita as regras sobre o que pode e o que não pode legislar. Então, essa é uma grande dificuldade que o município tem, e especificamente no direito do consumidor, porque a gente sempre vai ter esse entrave e essa discussão. Conversando com o Rogério, ele me disse, olha, a primeira pergunta que eu fiz para ele, o código de vocês, de Passo Fundo, sofreu ações de constitucionalidade? Ele falou, sofreu. E tem várias discussões sobre artigos que são inconstitucionais ou não. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, já que, como a sabedoria de vocês, ao propor essa audiência pública, a propor esse diálogo, porque às vezes eu vejo propostas de leis sendo feitas, e pouco debatidas. E aí acontece esse problema dos cartazes. Né? A sociedade não dialoga. Você não vê o problema do comerciante, expondo a dificuldade dele. Nós tivemos uma lei recente municipal, salvo engano, do Acre agora, que eu inclusive critiquei nas redes sociais, me provocaram, então provocaram no bom sentido mesmo, da minha opinião, que era uma lei que proibia o comerciante de dar bala de troco. E eu fico me perguntando, será que precisa ter lei para isso? Quer dizer, uma lei para dizer que o comerciante não pode dar bala. E pior, a lei veio municipal e diz o seguinte, nos termos da resolução, da regulamentação. Ou seja, enquanto não tem regulamentação, então pode dar bala, ofendendo diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Então, me preocupa esse tipo de lei e a gente pensar, efetivamente, na lei do consumidor
o que realmente a gente poderia legislar, a questão da constitucionalidade, e se a lei é eficaz. Como diz aqui o vereador Mazinho, dialogar com os comerciantes, dialogar com os fornecedores sobre essa viabilidade, quais são os impactos que eles têm. Eu tive, no início desse ano, discutindo no Ministério da Justiça, com a FEBRABAN, o projeto de superendividamento. E esse diálogo é muito interessante, porque muitas vezes você para refletir. Poxa, quando a gente pensou nesse artigo, eu fiz o relatório do projeto, quando a gente pensa no artigo, a gente não está pensando, às vezes, no impacto ou... Por quê? Porque eles são conhecedores da matéria, né? Da questão bancária, da repercussão que isso vai ter para os bancos, e, obviamente, isso vai refletir indiretamente para o consumidor depois. Então, esse diálogo ele é muito saudável. Então, a dúvida que eu tenho é como fazer isso. Eu acho que é uma atitude louvável de vocês, que talvez vai marcar para a história se definitivamente isso for feito, mas é uma grande responsabilidade. Porque, veja, Passo Fundo agora foi pioneiro, marcou a história do direito consumidor municipal, mas hoje já está sendo revisto a sua norma. Por exemplo, tem um inciso deles, do Código, que diz que é da proibição de uma cláusula de capitalização de juros. É uma cláusula amplamente aceita. O STJ aceita, os tribunais estaduais aceitam. Ou seja, é um inciso sem menor eficácia. Então, eu digo que pior do que não ter lei é ter uma lei que não entre no jargão popular, a lei que não pega. Porque o consumidor olha para aquilo e fala, isso não serve, não. Ah, mas o Código Municipal, esse Código Municipal aí não funciona, não. Não vamos respeitar ele, não, porque não funciona. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter no diálogo e na elaboração desse código. E a minha dúvida é, se talvez não fosse a ideia, e aí me agrada muito quando você citou isso, sobre a ideia da compilação. Me agrada muito compilar as ideias, verificar o que realmente não tem eficácia, o que realmente atrapalha mais do que ajuda, verificar o todo, para depois começar a verificar realmente o que falta. E talvez, eu não estou certo disso, só estou aqui jogando pensamentos, talvez elaborar um código, e eu não estou inventando a roda aqui não. O Código de Defesa do Consumidor Federal, ele é principiológico. Lógico, ele tem regras, mas ele é muito mais principiológico. Essa foi uma preocupação dos coautores. Eu já conversei algumas vezes com o ministro Herman Benjamin, e ele me diz dessa preocupação, de ser um código permanente, e um código de princípios. Talvez fosse a oportunidade da gente pensar num código municipal mais principiológico, para a gente fugir desse problema da inconstitucionalidade, do regramento, e deixar a compilação para as regras específicas, porque aí a gente não sofreria o problema da inconstitucionalidade direta do Código Municipal. Então, a gente faria um código mais principiológico, um código de interpretativo, um código que daria diretrizes de aplicação, inclusive, das leis esparsas que fariam parte da compilação. Não sei, talvez seja um caminho, eu confesso, eu não tive muito tempo para estudar isso, mas agradeço essa oportunidade, porque é sempre enriquecedor. A gente nunca tinha parado para pensar nisso. Eu confesso, eu joguei esse tema para os demais professores do Brasil, ninguém realmente tinha parado para tratar desse tema. Então, acho que a Câmara de Vereadores de Vitória tem uma oportunidade ímpar aí no Brasil de inaugurar e de enriquecer isso na defesa do consumidor. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer as palavras do Dr. Leonardo e dizer que a nossa ideia, Dr. Leonardo, é justamente essa. Por isso que a gente fez questão de convidar, né, as autoridades, pessoas que entendem realmente dessa temática, para a gente começar. Nós estamos iniciando esse debate. Acho que tem muita coisa ainda que a gente vai ter que tratar, que a gente vai ouvir. Depois, de repente, a gente pode fazer alguns encaminhamentos, né, e aí a gente trata na nossa comissão, né, Davi, de defesa do consumidor, e aí faz outros encaminhamentos. Davi está participando hoje da nossa audiência pública aqui. Então, a nossa ideia é justamente essa, é ter toda a cautela, todo o cuidado,
para não apresentar alguma coisa para a sociedade, para os nossos munícipes e não valer de nada, não ter eficácia, né? Então, assim, por isso, e essa é a minha felicidade aqui hoje, de ter pessoas que são conhecedoras, e eu gostaria de contar com o senhor, né, em alguma ideia, com o doutor Rubem, eu estou falando deles porque são pessoas da parte mais assim, jurídica, o doutor Rubem é procurador, o doutor Leonardo, né, um especialista na área também, e os órgãos de proteção e de defesa do consumidor aqui presentes, né, que amam essa, eu sei disso, porque eu passei pela secretaria e eu via, né, as pessoas que são envolvidas nessa temática, elas adoram a temática, amam a temática. E eu passei, não sou um expert no assunto, mas eu passei também a amar essa temática do direito do consumidor. Então, tudo que a gente pretende é fazer o melhor para a nossa cidade e apresentar algum resultado para a nossa cidade. Então, essa é a nossa ideia com relação à audiência pública. E aí, assim, eu já gostaria de agradecer a fala de todos, né, que fizeram a composição da nossa mesa. Eu vou abrir agora a fala, né, para as pessoas aqui presentes. A gente gostaria de dizer que a gente tem um tempo, né, daqui a pouco a nossa audiência, nós temos um tempo aí que acho que até às 21 horas, né, que se encerram, mas a gente gostaria de abrir a fala para vocês, algum membro da comissão, doutor Sérgio, você gostaria de falar? Você fica à vontade. A gente vai estipular um tempo menor, né, 5 minutos, ok? E ficam à vontade. Quem quiser falar alguma coisa, depois é só se inscrever aí que o Cássio pega o nome. Tá bom? Oi. Muito boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, em nome do vereador Dr. Sandro Parrini, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta casa, Dr. Cássio Drummond, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB no Espírito Santo, doutora Luciana, aqui representando a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura de Vitória, doutor Rubem, procurador-geral do município de Vitória, doutor Mazin, vereador desta casa, doutor Davi Ismael, doutora Denise, diretora-presidente do PROCON estadual, doutor Leonardo Garcia, né, dispensa comentários ou referência, uma das maiores referências no estudo do direito do consumidor, né, no Brasil, reconhecido nacionalmente. Gostaria de cumprimentar os demais membros da Comissão de Direito do Consumidor, da OAB, a doutora Érica, também coordenadora, né, do PROCON, a gerente, perdão, do PROCON municipal. E, sem dúvida, como todos os que já utilizaram a palavra bem salientaram, o início dessa reflexão, dessa discussão em torno da elaboração de um anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor é de suma importância, porque justamente como o vereador Dr. Sandro Parrini bem esclareceu, visa levar ao conhecimento do consumidor, né, visa levar ao conhecimento do munícipe, ampliar, né, o alcance desse arcabouço municipal, essa legislação extensa que a gente tem no município de Vitória, que trata das relações de consumo, né, que estabelecem deveres e obrigações para os fornecedores de produtos e prestadores de serviço no âmbito do interesse local, né? E como bem salientou também o vereador Davi Ismael, né, são cerca de 9.000 leis municipais que nós temos em vigor no município de Vitória, e na área do direito do consumidor, né, tutelando deveres e obrigações do fornecedor de produtos e serviços, nós temos por volta de 100 leis, como bem salientou o vereador Sandro, né? Então, se isso levar ao conhecimento do consumidor, do munícipe, isso já é um problema, né? Imagine levar ao conhecimento de todo cidadão o direito que ele tem, que ele possui ali em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito federal. Então, essa codificação jurídica, essa compilação jurídica que essa casa pretende, né, fazer de suma importância, que visa justamente alcançar a finalidade social da lei, né, porque um consumidor informado é um consumidor consciente,
né? E um consumidor consciente é um consumidor cidadão. Então, quando o município ele informa o consumidor de todos os seus direitos no âmbito do interesse local, o município está formando agentes de fiscalização. Ali centenas de agentes que ficaram fiscalizando diuturnamente o cumprimento dessas leis, o cumprimento dos seus direitos, dos deveres dos fornecedores de produtos e serviços. E, então, esse consumidor ele pode contribuir para a formação de uma sociedade moderna de consumo, né? E aí eu gostaria até, para finalizar, compartilhar com vocês que é algo que eu vivenciei essa semana, na segunda-feira, em um supermercado, né, do município de Vitória. Um consumidor bastante exaltado, né, no caixa com a atendente, porque ele tinha achado um produto com prazo de validade vencido na prateleira e ele queria o recebimento de um outro produto próprio para uso de forma gratuita e imediata ali, né? E ele acabou se exaltando porque houve a recusa do supermercado, né, em cumprir a lei. E o supermercado era pequeno, então, assim, o grau de exaltação dele, o supermercado inteiro acabou parando ali, né? Mas o que mais me deixou chocado naquela situação foi o despreparo do supermercado, né, o desconhecimento da lei, e também todos os outros presentes no supermercado, até mesmo os funcionários do supermercado, que desconheciam a lei e criticavam aquele consumidor. Eles condenavam aquele consumidor consciente do seu direito, aquele consumidor que não estava querendo nenhuma pretensão abusiva, né? Nós temos, no âmbito do município de Vitória, a lei municipal 9.120 de março de 2017, recente, né? E essa lei ela obriga o supermercado a fornecer outro produto próprio para uso, caso o consumidor encontre um produto vencido na prateleira, né? Então, realmente, isso é um desafio para os municípios, levar ao conhecimento do munícipe toda essa legislação que é extensa, né, na regulação de direitos e deveres, na área de direito do consumidor. Tanto é um desafio que os municípios passaram a pensar nesse Código Municipal de Defesa do Consumidor. Então, é uma saída muito interessante, né, que é visualizada aí pelos municípios. É uma saída muito interessante também que esta casa também está procurando, justamente para atender os anseios do consumidor no âmbito do interesse local, garantindo também segurança jurídica para o próprio fornecedor, né, que objetiva fornecer o seu produto ali ou prestar o seu serviço no âmbito do município de Vitória. Então, eu agradeço o convite, parabenizo mais uma vez a iniciativa de Vossa Excelência e muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Sérgio pelas palavras. O doutor Sérgio também é membro, né, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Espírito Santo, uma comissão já dita aqui, bem atuante, né, empenhada. E eu agradeço pelas colocações, doutor Sérgio. O doutor Sérgio também sempre traz algumas informações importantes, a comissão, para a gente tratar. Então, assim, a nossa comissão aqui da casa está à disposição, né? Eu gostaria de perguntar, tem mais alguém que gostaria de... Vereador Santos, eu quero mencionar uma outra lei. A gente passou um tempo criticando algumas leis muito ruins. Aí vem uma legislação boa produzida, eu quero citar mais uma. Ao que permite, e eu tive recentemente um Sam's Club, supermercado aqui do lado, e ele facilita a comparação, porque ele calcula na mesma unidade o valor do determinado produto, de produtos diferentes, em quantidade, é o mesmo produto, mas em quantidade diferente. 2 kg de sabão em pó, 1 kg de sabão em pó, ou a embalagem de 5 kg de sabão em pó. Qual que é aquela que é o mais favorável para o ponto de vista em preço? E facilitar esse comparativo, que é preço por unidade, determinada unidade, é uma das legislações que julgo eu que facilita a vida, a ida ao supermercado, que você consegue comparar. É uma lei do vereador Fabrício Gandini, justiça seja feita ao autor dela, mas que foi aprovada e tem tido uma aceitação muito bacana nos supermercados. Alguém mais gostaria de
de fazer o uso da palavra? Acrescentar alguma coisa? Bom, gente, eu gostaria de finalizar agradecendo a presença de todos vocês. Nós abrimos o debate, né? A gente vai, dentro da nossa Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis, a gente vai fazer alguns encaminhamentos. Eu peço que já tenho o contato de todos vocês, a gente vai fazer aquilo que foi tratado pela comissão, a gente vai passar para vocês, para que vocês tenham ciência e possam nos ajudar, né, com alguma ideia. Mas eu gostaria, assim, de agradecer mesmo a presença de todos, do PROCON estadual aqui presente, do PROCON municipal aqui presente, da Procuradoria do município de Vitória aqui presente, da OAB aqui presente, né, do Dr. Leonardo, que de imediato, né, se prontificou a comparecer e participar da audiência, né, de todos os membros da OAB. Nós temos aqui vários comerciantes que foram convidados, né, ouvindo aqui e participando da nossa audiência pública. Está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, nossa audiência. Todas as reuniões de comissões, todas as sessões plenárias são transmitidas ao vivo pelo Facebook, né? Facebook da Câmara. Então, se vocês quiserem acompanhar os trabalhos, né, as comissões têm os seus horários, né, de funcionamento. Comissão de Constituição e Justiça é a comissão que se reúne toda quinta-feira, a partir das 14h30, né, e é uma das comissões mais importantes da casa. As outras comissões se reúnem uma vez no mês. Depois a gente pode estar passando o calendário para vocês dessas reuniões, e as sessões também são transmitidas ao vivo pelo Facebook da Câmara. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo cada instituição, cada autoridade aqui presente, né? Agradeço também os funcionários desta casa, né, que estão até agora aqui ajudando a gente nessa audiência pública, né, em especial a Wanda, a nossa querida Wanda, sempre, né, fazendo o seu trabalho aqui no plenário, né, os colaboradores do meu gabinete, todos os cidadãos que se fizeram presentes aqui no plenário, ou que também nos acompanharam pela TV, tem a TV Câmara também que transmite, né, e o próprio Facebook, né, e assim, eu confesso que eu acho que os funcionários, os servidores do meu gabinete estão aliviados, porque eles estavam tensos, né? Poxa, será que vai dar certo? A nossa primeira audiência pública. Faz igual o Mazinho, coloca eles para falar um pouquinho. Legal. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu queria te dar essa sugestão. 5 minutos cada um? Cada um. Na próxima audiência pública, já vamos preparando que cada um vai falar 5 minutos. Ok? Então, assim, ó, você pode olhar eles estão assim aliviados, né? Estão aliviados, mas isso aí é normal, né? Eu também estou também muito até emocionado, né? Por esse primeiro momento, né? A gente que procura fazer um trabalho sério, um trabalho voltado para a população, um trabalho que a gente espera que o munícipe reconheça a gente, né, olhe para a gente com bons olhos, até porque a situação atual da política, às vezes o cara chega no lugar e já vem esse cara. Graças a Deus comigo, acho que com o Mazinho também não está acontecendo isso não, né, Mazinho? Com o Davi, vários vereadores aqui, eu acho que a gente está chegando bem nos lugares. Pelo menos eu estou sentindo isso, pelo menos nesse início de mandato, né? Espero que se estenda pelos 4 anos. E fazer um agradecimento especial à minha esposa, que está aqui presente. Queria que ela se levantasse. Levante. Esposa, Sani, né? Já parabenizando pelo Dia das Mães,
né? A gente dá os parabéns antes para não dar presente depois, né? Então, agradecer a sua presença. Isso aí está querendo presente mesmo. Agradecer a presença do meu irmão, Márcio Parrini, que está aqui também. Enfim, estou muito feliz e eu desejo assim, uma boa noite a todos, né? E que vocês fiquem com Deus, que Deus acompanhe todos. E a gente está à disposição aqui na Câmara, o gabinete, as portas do gabinete estão abertas, né, para qualquer sugestão, reclamação, ideia. Então, eu encerro a audiência pública agradecendo a Deus e a todos vocês pela presença e participação.